sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Quem Lidera Governa podcast. E hoje eu estou aqui com essa mulher incrível, maravilhosa, Noêmia Frazão. Só que antes de eu apresentar a Noêmia para vocês, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, comentem, compartilhem e ative o sininho lá de notificação. Para quê? Para que você receba em primeira mão os conteúdos deste canal. Noêmia, seja muito bem-vinda. A Noêmia Frazão é mãe do Carlos Eduardo, de 8 anos. Ela é criadora da rede Amigas de Negócio, que já impactou mais de 10 mil mulheres. Formada em analista comportamental, pós-graduada em analista de discurso político e jurídico, é também jornalista, palestrante, escritora e empresária. Olha que mulher incrível está aqui conosco nesse episódio. E eu tenho certeza que ela vai trazer muito conhecimento, muitos princípios, muito conteúdo bom para você também governar aonde você estiver. Noêmia, seja bem-vinda. Bem-vinda, muito obrigada pelo convite, que delícia, que alegria estar aqui no seu canal, no seu canal de comunicação, de você transmitir aí conhecimento, essa energia positiva, essa energia gostosa que quem se aproxima de você sente, né, e aprende cada dia. O prazer é meu estar aqui contribuindo e aprendendo também com você, né? Eu gosto muito dessa troca que a gente tem, eu e você. Sim, com certeza. Foi uma aproximação que nós tivemos no ano Do divino, passado. né, bem do divino, assim. União de propósitos, como você sempre fala. Você é uma pessoa incrível que também agrega muito valor na minha vida, e por isso que eu pensei em te convidar. Você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar aqui para o podcast, porque eu tinha certeza que ia ser, assim, um momento super especial para mim e para todas as pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal. Sim, com certeza. Eu espero que todos aí que estejam nos assistindo sinta essa conexão e essa energia que a gente tem, para que possa transbordar e as pessoas também sentirem isso. Sim, o objetivo deste podcast, Noêmia, é mostrar para as pessoas lições, histórias de vida, de pessoas que inspiram, assim como você. Pessoas que são vencedoras, pessoas que enfrentam os desafios, que cumprem princípios e alcançam promessas. Porque aqui, quando eu falo quem lidera governa, é no sentido da gente liderar e ocupar o espaço que foi determinado para cada um de nós quando nós fomos gerados, que é o propósito. Então, todos nós temos um propósito, temos um espaço para governar. E nós precisamos entender e conhecer isso. E como que a gente pode entender? Ouvindo, aprendendo com pessoas que já chegaram lá, não somente estudando nos livros. Então, esse podcast tem um objetivo, assim, de ser bem prático em relação a mostrar esses princípios, trazer esses conteúdos, e por isso eu tenho buscado trazer pessoas de segmentos diferentes também, para mostrar para o público que é possível liderar e governar aonde estiver, que a liderança não está somente relacionada a cargos de chefia, a hierarquia, porque todos nós lideramos ou deveríamos liderar aonde estamos, que seja na nossa vida pessoal, a nós mesmos, na nossa família, na sociedade onde nós vivemos e também no nosso ambiente profissional. Delícia. Então, esse podcast tem esse objetivo. E aí eu queria que você começasse aqui compartilhando com a gente, na sua perspectiva, quem que é a Noêmia Frazão? Olha, Nívia, a Noêmia é uma mulher, assim, hoje, realizada. Quando eu olho para mim hoje, me olho no espelho e vejo o meu semblante, vejo uma mulher feliz com o corpo que tem, com a fisionomia que tem, né, grata pelas marcas, né, que a gente acabou Uma mulher aderindo, né, linda, gente. aderindo aí na gestação, né, o nosso corpo muda, Uhum. mas na gestação a gente também, tem a oportunidade de ser mãe de uma outra criança, então eu sou muito feliz com a minha imagem, para começar dizendo assim, então não tenho hoje nenhum medo de falar isso, porque hoje em dia as pessoas fazem muito essa questão da plástica, das Uhum. adaptações, né, harmonizações. Acredito que seja um recurso que para deixar quem está infeliz um pouco mais feliz com a sua imagem, Uhum. mas eu estou muito feliz com a minha imagem, me olho, no espelho feliz comigo mesma,
realizada, como mulher, porque sou mãe, né, tive a Uhum. oportunidade de Uma construir uma bênção. família e ter o Carlos Eduardo, né, que você Uhum. falou aí no começo já da minha biografia, que sou mãe do Carlinhos, que é Uhum. um filho que eu pedi muito a Deus, assim, e orei muito para que Deus pudesse me dar a oportunidade de tê-lo. E o Carlinhos veio, assim, do jeito que eu pedi a Deus, assim, ele é do mesmo até com as qualidades e os Olha que defeitos, lindo. né. Uhum. Menino, carinhoso, Um afetuoso, parceiro. parceiro, assim, assim, Deus concedeu esse sonho, então sou uma mulher muito realizada por isso. Profissionalmente também muito feliz, muito satisfeita, porque eu percebi que todas as dificuldades que eu passei na minha juventude, ali quando eu comecei a minha vida profissional, desde quando eu fui operadora de caixa de um açougue, Uhum. né, que foi meu primeiro emprego quando eu tinha 12 anos de idade. E toda a minha trajetória de vida como funcionária e também como empresária, dos desafios que eu enfrentei, das limitações que eu enfrentei, de passar necessidades mesmo, com relação à comida, com relação a vestimentas, necessidades básicas, né. Uhum. Que eu comecei a minha vida aos 22 anos aqui em Mato Grosso do Sul, todas as dificuldades que eu passei de vim para um estado que ninguém me conhecia, né, vim sozinha com a minha mãe, comecei trabalhando e Uhum. ganhando esse espaço, ganhando conhecimento, ganhando amigos. E nessa trajetória eu sou muito feliz pelas dificuldades que eu passei, Uhum. e eu observei isso. Hoje eu tô com 38 anos, em dezembro eu faço 39. Eu sempre faço essa reflexão, de tudo aquilo que eu passei me preparou Uhum. para fazer o que eu faço hoje. Para fazer o que eu faço hoje, para eu poder falar, com propriedade as dores que eu senti e que eu venci, que eu ressignifiquei, né, os Uhum. fatores que eu, tive que processar e entender o que é tempo de Deus, o que não é tempo de Deus, o que está no meu domínio, o que não está no meu domínio, Uhum. né. Então eu sou muito grata pelas oportunidades de trabalho, né, que eu Uhum. tive, muitas oportunidades de trabalho e todas elas eu agarrei com unhas e dentes, né, não deixei passar nenhuma, já tinha aquele ditado que uma oportunidade é com um cavalo selado, Uhum. ele passa na sua frente, ou Uhum. você monta ou você não monta, né, Uhum. ele não vai passar de novo. Uhum. Então, nessa premissa, nessa analogia, eu sempre peguei as oportunidades que a mim foram apresentadas e fiz da melhor maneira possível, né, com o que eu tinha, no recurso que eu Uhum. tinha, na situação em que eu estava, desde situação financeira e também mentalidade, né, porque muitas das vezes a gente não pega as oportunidades porque não está preparado ou porque tem alguma crença que te limita, ou alguém falou que você não tem competência e tal, e aí você se prende. É verdade. Né, então assim, eu, por ser muito jovem e da onde eu vim, eu não tive isso não. Uhum. Isso é um ponto positivo para mim que eu já pensei também, falei: "Cara, todas as oportunidades que me vieram eu agarrei, eu não tive esse negócio de: 'Ai, me arrependi de não ter feito'", Olha sabe. só, eu vejo aqui claramente nesse trecho da sua história, princípios muito claros que você soube aproveitar. Por exemplo, você viu nas dificuldades a oportunidade de aprendizado. E, pelo jeito, você sabia aonde você queria chegar, ou pelo menos que você não podia perder a oportunidade para sair daquele local onde você Sim, estava, e você aproveitou as oportunidades. Então eu vejo isso como princípios claros de pessoas que realmente se dispõem a liderar, se dispõem a governar naquele lugar aonde ela está. a própria vida, né, eu Uhum, diria assim, porque como eu sabia que ninguém ia viver os meus sonhos, e uhum, ninguém ia fazer o que eu precisava fazer por mim. Porque eu uhum. tinha que O esperar por protagonismo. alguém, né, porque alguém ia Uhum, fazer, porque alguém ia, né, ia ter, e eu nunca, assim, não que nunca, mas quando caiu a minha ficha, ainda muito jovem e na observância, né, do movimento da vida, que
ninguém vai fazer isso por nós, Uhum, né, com esse certeza. protagonismo cabe a nós. Sim. Seja você fazer um podcast como esse tema aqui lindo, você Uhum, ousar a criar uma coisa diferente do mercado, falar de temas diversos uhum, e fortalecido nessa ideia de trazer para as pessoas uma esperança, trazer para as uhum, pessoas a oportunidade de conhecimento de como liderar a sua própria vida, uhum. aí é você se lançar para o desconhecido. É Sim, você saber, claro, o que como conduzir e ter o conhecimento, mas é você se desafiar a vencer os seus limites, seus medos, né. Será? sim, Será que eu vou me dar bem? Será que vai ser legal? Então, eu acredito que quando eu aprendi muito jovem sobre isso, sobre essa situação de, assim, ninguém vai viver os meus sonhos, ninguém vai viver a minha história, né. uhum, Então, assim, como eu já vi isso muito cedo, eu falei: "Agora é minha hora". Então, assim, sempre tive como premissa respeitar o espaço do outro, nunca uhum. peguei nada de ninguém, nunca Isso fui é um uma princípio pessoa, muito poderoso nunca também. usurpei Uhum, nenhum projeto, nenhuma ideia, nunca. Sempre fui uma pessoa fora da caixa do ponto de criar. Sempre uhum. criei muita coisa, fui pioneira em muita coisa que não Empreendeu. tinha. Uhum, Empreendi nas minhas próprias ideias, nas minhas sim, próprias, projeções, né. uhum, E talvez, com uma perspectiva até curta do imaginar, assim, aonde você queria chegar, você sabia? Sinceramente, não 100%, não tão uhum, longe quanto eu consegui ir, tamanha uhum, minha ousadia. Que eu acredito que as pessoas conseguem chegar longe quando elas são persistentes e ousadas. uhum, com Se certeza. elas não são ousadas, elas não conseguem chegar tão longe. Mesmo que esse tão longe você não enxergue o quanto longe você vai. Porque o quão longe você vai é aquilo que Deus tem preparado para você, Uhum, né. E aquilo que Deus tem preparado para você só está no coração dele, sim. né. Então, Não tem se como você prever, é, não tem se como. você não for ousado Uhum, e não tiver essa persistência, essa força de vontade de se lançar, você nunca vai viver o extraordinário ou nunca vai viver aquilo que Deus quer que você viva dentro desse projeto de ousadia. Então sim. eu sempre criei as coisas do meu próprio jeito Uhum, e fui fazendo, assim. Então hoje eu me vejo uma mulher realizada nesse sentido, sabe. uhum, Creio ainda que eu tenho muita coisa a realizar, eu sim. ainda quero ajudar muitas pessoas como você, numa ponte aonde elas também possam ver o caminho delas, né, de certa forma, ou direcionando ou sendo uma lamparina, né, para que a gente possa iluminar o caminho para as pessoas Sim. passarem, porque ou você é ponte ou você é luz para alguém passar. Uhum, Naturalmente, ou você ajuda literalmente, ou você ilumina o caminho para uhum. outras pessoas, né. Então, dentro dessa perspectiva, você tem que escolher o que você quer fazer, mas sempre tem que ter a premissa de que você está aqui para servir. Dentro desse Exatamente. liderar, desse governar, Sim. temos que começar conosco, Uhum. né. É um tema, Já assim, tem um que princípio, é melhor servir do que ser servido. E quem serve é que lidera. É que quando você decide liderar, é porque você está decidindo ajudar pessoas a crescer, como você disse muito bem, ser luz ou ser ponte. ponte para alguém. Então, uma pessoa assim, ela vai liderar. Ela vai. Porque o que que é a liderança? É nada mais do que influenciar pessoas. Não está correlacionada à questão de mandar, de sobrepor alguém, mas sim de influenciar, de ser essa luz, de ser essa ponte. Achei muito linda essa definição, porque é muito é uma expressão muito forte, Uhum. bonita, de se falar como é que você pode ajudar alguém. Você pode contribuir de alguma forma com todas as pessoas que passam pela sua vida. E o E, né, governar a si mesmo é o com ponto, certeza, é porque o você ponto. lidera a si mesmo e nesse Uhum, liderar a si mesmo e governar a si mesmo, você acaba sendo espelho. uhum. Não porque você queira fazer isso para Sim. isso, mas Uhum. é a consequência, né. Nós estamos Sim. sendo assistidos, seja pelos nossos filhos, irmãos, amigos, ou pessoas ainda que não nos conhecem, mas nos admira. Então você Uhum. está sendo assistido, as pessoas estão buscando referências positivas, Exatamente. né, e aprendizado. Então, quando você governa a si mesmo e você toma as decisões de você liderar a si mesmo, você acaba sendo referência para que as outras pessoas possam também ter essa perspectiva. Então, assim, Exato. eu vejo que eu tenho muito ainda o que fazer, o que realizar, mas eu já me considero uma mulher muito realizada com tudo aquilo que eu fiz, da onde eu vim, com os recursos que eu tinha, né, e com
quase, se não falar nenhum, eu vou ser muito ingrata até com a minha mãe e com as pessoas que participaram da minha vida, de que alguma forma contribuiu, mas com poucos incentivos, né, com poucas pessoas que pegaram na mão e realmente ajudaram, mas foi a oportunidade que você tem e você tem que fazer acontecer com o que você tem É que na hora que você vê. eu vejo em você uma pessoa que tem uma mente abundante, uma mente que é capaz de gerar resultados positivos com o recurso que tem em mãos, aonde está. Isso é uma mente abundante, é uma mente que vê oportunidades onde tem uma É lacuna, porque eu acredito que o né. recurso ele é abundante, amiga. Sim, O recurso ele é abundante, é que tudo que nós pedimos nós vamos ser atendido, eu né, o que acredito nós também. precisamos ele vem para nós. O mundo é É abundante. abundante. Tudo que nós temos é abundante tanto para mim quanto para todos nós. Uhum, está à Ah, disposição de todos. está à disposição, só que tem pessoas que gostam de viver na energia da escassez, no pensamento da Sim, escassez, no pensamento do pequeno, do que pouco, não merece, que não né. pode. Então, assim, essa Uhum, questão do recurso, eu vejo que ele é abundante. E as uhum. pessoas falam assim: "Ah, mas você não tinha recursos para você sair para vender, você ia de ônibus". Sim, mas eu tinha saúde, eu tinha perna, eu tinha Era o condução, recurso que eu você tinha tinha. o dinheiro do passe, né. Uhum, Então era o meu recurso que sim, eu não tinha desculpa. Se eu sim. tinha saúde, tinha perna, tinha condições de ir do jeito que eu estava. Então as pessoas às vezes esperam, se apegam a desculpas, né, para governar a si mesmo, né. "Ai, você Uhum, passou necessidade", eu falei: "Sim, mas, eu saí para vender, vendi e falei para o cliente: 'Ó, preciso receber hoje'", uhum, entendeu. A pessoa foi gentil, não perguntou por quê, mas se perguntasse eu falaria. uhum. Então, assim, já passei por esse tipo de situação, né, e não tenho vergonha nenhuma em falar isso. Graças a Deus não passo mais por esse tipo de privação e de necessidade. Mas se a vida me colocasse novamente, eu saberia fazer desse limão uma limonada, entendeu. Então, assim, Uhum, foi mais ou menos por aí, é mais ou menos essa ideia que uhum. eu vejo, assim, porque as pessoas precisam governar a si mesma, Sim. da perspectiva do recurso é abundante, então você pede a Deus e vai embora e, Uhum. como fala: "Tchau, obrigado", Assumir o né. protagonismo da própria história. Tchau, obrigado. Ai, Ai, seja Deus. rápido em errar e rápido em corrigir também. Então, assim, eu falo sempre assim, que quem se dispõe, se indispõe. Quem faz muitas coisas vai errar mais, mas tem que ser rápido também em É não corrigir. aceitar, né, essa É. questão do aceitar o cenário que tem e dar desculpa por esse cenário e até mesmo você se esconder atrás do cenário da situação que você tem para que te impeça Uhum. de você alcançar um sonho, mas uma desculpa de si Sim, mesmo, né. Então assim, é a verdade, é dura, é difícil falar isso, é difícil ouvir isso, mas é fato, é né. A fato. gente quando a gente inventa desculpa sobre si mesmo, a única maneira que você não tem como desculpar é a morte. Uhum. Ou se você está numa condição aonde você está em cima de uma cama esperando o dia Uhum. da sua partida, né, em Sim. cima do leito de morte, mediante isso. E ainda assim ali, enquanto houver pensamento, houver batimento e houver o espírito, ainda pode se haver o milagre. Né, Concordo. então, você mais que ninguém sabe disso, você era da saúde, mas assim, eu quero dizer que, pra tudo existe a perspectiva positiva. Sim. As pessoas às vezes se agarram no negativo, mais por desculpas mesmo do sinônimo de fraqueza, entendeu. Fala: "Ai, É. é mais o se esconder atrás das situações". Eu falei: "Mas não tem a situação que tem é essa, vou fazer isso aí com isso aí mesmo". É Sim. não aceitar o cenário que tem, né. Sim. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim: "Cara, ninguém monta um negócio para quebrar, nenhum empresário abre uma sala, como essa", e estava falando com a minha jornalista, e abre achando que vai dar errado. As pessoas abrem e se põem para dar certo, né. Então assim, e ele tinha razão nesse pensamento, né, seja eu, seja qualquer um que está assistindo aqui, ninguém empreende para dar errado, ninguém empreende. Mas Sim. se deu errado, é só uma maneira que você descobriu que deu errado. Uhum. Existe mais inúmeras maneiras que você possa fazer essa mesma coisa ou outras coisas que possam dar certo, né. Existe mesmo aquele cientista que inventou a lâmpada, né, quantas Uhum. vezes ele teve que fazer o experimento para que a gente pudesse usufruir desse recurso hoje. É, eu tenho um princípio comigo, Noêmia, que Então, todo resultado que eu não tenho, ele é fruto de um conhecimento você que não eu tem ainda também. não adquiri. É. Então é exatamente isso que você está dizendo. Se deu errado aqui, tem um jeito de dar certo. Tenta de novo. A persistência é uma habilidade
É uma característica de um vencedor. Acreditar em si, né? Acreditar em Acreditar em si, si. As pessoas desistem dos primeiros situações, nas primeiras primeiras dificuldades. dificuldades, nas primeiras É. frustrações. Ao invés de pegar do limão e fazer uma limonada, É, pra ela não desistir ela mesmo. desiste. É. Então essa questão de pensar, para tudo tem uma resposta. E outro princípio que eu tenho comigo, que está em Provérbios, que fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Então nós somos frutos daquilo que nós pensamos. Tudo, desde o funcionamento do meu corpo, as coisas que eu atraio, as minhas atitudes, tudo é fruto do meu pensamento. Então, se eu acredito que eu posso, eu posso. Tem o jeito que eu vou conseguir. Então, eu tenho que buscar me desenvolver como pessoa. Nós que somos cristãs, acreditamos e entendemos plenamente que nós temos que buscar também esse desenvolvimento espiritual, Espiritual. esse conhecimento de princípios divinos que vão nos levar para o caminho correto e ter o resultado que a gente almeja. Então, assim, tem várias coisas para serem feitas que não são complexas, elas são simples. Exige uma persistência, exige um compromisso, exige uma dedicação, mas tudo está dentro de ser É possível. engraçado você falar esse negócio da cristã, nós sermos cristãs, porque você tocou num X muito interessante, né? Existe uma linha muito tênue sobre esse entendimento. Eu acredito que eu compartilhando o meu, posso Uhum, ajudar também algumas pessoas. Né, que a gente tem como cristão um direcionamento de que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador aí, uhum. ele é o nosso mentor, ele é o nosso direcionador, Sim, ele é o que nos governa, né, através da sua vontade, é um exemplo de líder. nós somos o servo dessa Uhum, vontade, né, porque tudo aquilo que fazemos não é para nós mesmos, não é porque nós precisamos ter uma vida abundante, porque isso já é direito nós por sermos filhos. sim. Né, e não é porque somos importantes, porque nós já somos importantes porque nós somos filhos. Então tudo aquilo que fazemos que é para a construção é para o reino dele, é Uhum, para a glória dele, não para nós. sim, Então essa descentralização de nós mesmos para passar realmente o poder e a glória para quem nós servimos é muito importante. sim. Ah, não, mas e aí? Ele te governa? Sim, me governa, mas cabe a mim, né? Uhum, Cabe a mim trabalhar, levantar cedo e usar os recursos que ele me deu, os talentos que ele me deu, o exatamente. que ele me deu para me fazer. Tomar posse do que tem e usar. Porque ele já me Uhum, deu a vida, já me colocou como filha para viver uma vida abundante. Se uhum, eu estou numa situação de escassez ou num pensamento ruim, ou se eu preciso evoluir a minha mente, né, processar aí muitas coisas que nos aconteceu na infância e ressignificar vários momentos para a gente poder chegar mais próximo ao pensamento divino e nos conectarmos com Deus, é a nossa missão fazer isso. sim, Deus, ele é Deus lá no céu, independente de nós mesmos. sim. Nós somos filhos e sempre seremos convidados a estar com ele. Mas, as pessoas às vezes gostam de delegar 100% ao ponto do seu fracasso, porque, ai, porque é Deus, porque sim, Deus te fez em abundância, Deus te fez belo, O Deus te plano fez original dele é é perfeito. perfeito, É. né. Então, assim, se ele te governa e se tá tudo certo, se você está sob obediência e se você faz aquilo para a honra e a glória dele, ué, o Não tem como dar fruto o errado, né. fruto da abundância é só o resultado da equação. Sim. Né. Uhum. Então eu vejo muito essa questão, eu tenho muito isso comigo, né, eu faço todas as coisas que eu faço, eu ofereço a Deus, é para honra e para a glória, desde quando eu vendo, é quando eu visito, é quando eu executo, quando eu entrego, Uhum. e falo isso para as pessoas que são cristãs ou não. Às vezes as pessoas escutam aquilo, não estão acostumadas, dá até um ruído, Uhum. assim, acha um pouco estranho, mas eu preciso dar a glória Dá o seu a ele, testemunho. né, Uhum. dar a glória dele para aquilo que eu Uhum. estou executando. Se Sim. eu ganho dinheiro com isso, sim, ganho dinheiro com isso, eu me provenho disso, a minha família vive com isso, Uhum. e vivo bem com isso também, de Uhum. ter a oportunidade de viver em abundância, porque eu sou filha, É o fruto. né, é o Uhum. fruto do trabalho, e esse trabalho é para que Deus possa ser honrado através disso. Então as pessoas têm que buscar esse entendimento, essa delegação Uhum. e essa governância, né, que é o nosso maior Uhum. governador. Sim. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de repente, você que está aí do outro lado nos vendo, nos ouvindo, está passando por uma situação difícil, uma situação de inadequação, de repente um incômodo que você não entende de onde vem, sabe assim que parece que está tudo bem, mas não está? Então, para isso tem uma resposta.
Essa resposta, ela vem a partir do conhecimento que você tem sobre o porquê você está aqui, sobre o motivo da sua vida e também sobre quem te deu esse propósito, que é o motivo da sua vida, a razão de você existir. Então, nessas respostas, existem os segredos para você viver a vida que você nasceu para viver, para você se sentir realizado naquilo que você faz. E aqui eu não estou falando de uma vida perfeita, sem problemas, até porque Jesus falou na Bíblia que no Teremos mundo aflições, teríamos aflições, mas mas que estarei tivéssemos contigo. bom ânimo, porque Ele Uhum. estava com a gente, está conosco. Então as respostas estão disponíveis. Nós temos é que buscar, como eu já disse aqui, o resultado que você não tem, que eu não tenho, que a Nô não tem, está ainda num conhecimento que nós não adquirimos. Então E nós uma temos que questão buscar, e uma sabe, ser questão de esse, inconformado. o inconformado. Uhum, E também entender, né, porque a gente fala assim: "Acredita no Deus que te cura, uhum, que te salva, que te levanta da cama". Na hora que as pessoas passam dificuldades, eles vão orar, tal, se vão atrás de Deus, vão atrás da conexão com o espiritual, ou no momento de dificuldade, tá passando financeira, vão se conectar com o divino, vão pedir ajuda. uhum. Acredita nesse Deus, Sim, acredita no Deus que cura, que, né, quando você está passando um momento difícil, e também tem que acreditar no Deus da abundância, né, uhum, nessa situação, nesse Deus, sim. né. Então essa delegação é importante. As Tudo pessoas começa no pensamento. A Bíblia, o maior livro de inteligência emocional, diz que assim como o homem pensa, assim ele é. A neurociência explica que todos os nossos resultados, nossas atitudes são frutos de um pensamento. Tudo começa no pensamento, através, né, desse pensamento que geram sentimentos, esses sentimentos vão gerar ações, repetidamente um hábito, e nós vamos ter um resultado. Então, esse é o processo de mudança. Então, tudo está naquilo que a gente pensa e acredita. Então, se exatamente. eu Também acredito acredito que eu nisso. vivo, que a minha vida é abundante, que os recursos estão disponíveis para mim, assim como está para todos, porque não há acepção de pessoas. Não, Cumpriu princípios, alcança a promessa. sim. Então, se ele está abundante, qual é o princípio que eu tenho que cumprir para acessar essa abundância? E para viver aquilo que eu nasci para viver, que é bom, perfeito e agradável, como é a vontade de E as Deus. dificuldades que você passa, na verdade, é só um treinamento, né. É Sim, um treinamento para você passar pelo o aprendizado, para você receber até algo maior e algo melhor, sim, para que para te possa desenvolver te habilidade. preparar para você estar pronto para uma outra fase, uma nova fase da sua vida, que Então você vai isso cada vez mais caminhando junto ao propósito que Deus quer de você. isso eu Essa acho é a muito dúvida, né, bonito, uhum, que em as pessoas você, que têm. você consegue ser uma pessoa grata por tudo que você viveu de dificuldades. Então eu também cheguei nesse nível de maturidade, de ser grata pelos desafios que eu passei e não me posicionar como vítima de pessoas ou de situações. Então hoje eu consigo olhar para minha história e falar assim: graças a tudo que eu passei, eu soube Que eu sou hoje. trabalhar isso, eu sou a Uhum. pessoa que eu sou. Exatamente como você falou que aconteceu com você. Então, esse também é um princípio forte para pessoas que querem viver o melhor dessa terra. Eu não estou falando sobre riqueza, mas eu estou falando sobre prosperidade, e é ter recursos positivos aonde está. Que riqueza é uma consequência, que é a questão do dinheiro. E não tem problema nenhum sobre ter dinheiro, sobre ser rico, pelo contrário. Dinheiro é bom porque realiza ações, ajuda E pessoas, se você é filha traz do Deus segurança. Altíssimo, que criou o céu e a terra, o que que é Sim, ser rico, né, sim. nessa Eu só terra? Então falo assim que assim para a gente não ter o foco nessa questão somente do dinheiro. Aí pensar assim, porque a minha conta não tem R$ 1.000.000, então eu não sou próspera. Não, eu sou próspera sim, porque eu estou construindo recursos positivos com aquilo que eu tenho. Então eu olho para isso com gratidão, enxergo aquilo que eu fiz para merecer, aquilo que é graça de Deus também, porque tem muitas coisas que são graça, que é a graça de Deus. Sou grata a isso, reconheço essa grandeza de Deus, como você falou muito bem aqui, essa dependência, essa soberania de Deus, e vou seguindo para onde eu tenho como objetivo os meus sonhos, realizando os meus sonhos. Então, isso é um processo. Agora, se eu fico sempre me incomodando com o resultado que eu tenho, achando que é menos do que eu mereço, no sentido assim, eu posso ser uma inconformada, mas não uma ingrata.
Então Você tem que ter uma inquitude, mas você Isso, tem que saber ser grato. isso, E a gratidão vem exatamente. antes da inquietude. Isso Você tem que ser mesmo, mais se sentir grato, né, do que qualquer exatamente. situação. É ter gratidão, mas se manter inquieto. Sim, Porque essa inquietude é que vai fazer você sair da zona de avançar. conforto, né? Uhum, Crescer tanto espiritualmente, porque se você não tiver inquietude, perdão, de conhecer mais a palavra, de ler mais, de se uhum, preparar mais, de estudar mais, para você alimentar melhor sua mente, seu espírito de conhecimento, né? Para você evoluir uhum. no seu mindset, né? Como a gente fala, Sim, é uma inquietude. Tem sim, uma pessoas que não inquietude. querem, né? Uhum, Crescer nesse ponto, aprender nesse ponto, aprender sobre uhum, si, autoconhecimento. uhum. E você tem que ter essa inquietude, não é só a inquietude financeira, Sim, né? Ou a inquietude de cuidar só do corpo, ou a inquietude só, né? Então, uhum, essa inquietude tem que estar em todas as áreas da sua vida. uhum. Essa busca ao melhor, Sim, né? Mas, assim, eu vejo que o sentimento de gratidão, ele precisa vir primeiro. com Mas certeza. muito primeiro, porque eu tenho, assim, como entendimento que todos os recursos que nós precisamos para viver a vida extraordinária que cada um desenha, você já tem, Uhum, entende? Então você já tem com tudo que você precisa. Né? Você tem capacidade mental, se você tiver alguma deficiência física, mas você tem a capacidade mental, uhum, se você tem um auditivo, você usa um aparelho, você tem, entendeu? Então, assim, até as pessoas que têm algum tipo de deficiência física, fisiológica, de visão, de audição, conseguem vencer os seus desafios, conseguem aprender novas formas de se comunicar, de poder contribuir se socializando e contribuir com uhum, a sua própria vida, né, nos servir. Então, uhum. assim, temos que olhar para nós, né? Todos Sim, que temos saúde aí, todas as faculdades físicas e tudo, ainda fica reclamando, né? Ainda fica dando desculpa para si, ó Deus, ó não sei o quê. Então, assim, uhum, eu vejo que o governar como é o tema do nosso programa e muito bem pensado, porque, quem lidera, governa. Exatamente o que nós estamos falando. uhum, Quem lidera, governa. Governa a si mesmo, lidera a si mesmo e isso é reflexo primeiro para as pessoas que você vive na sua casa, seus uhum. exemplos, né, que seguem você, seus filhos, suas filhas, irmãs, irmãos, pai, pessoas que você possa através das suas ações impactar. É. Porque a gente impacta em tudo que fazemos. Porque eu penso assim, né, Noêmia, sobre esse título "Quem lidera governa", é porque nós é que precisamos governar e não ser governados. Porque quando eu não governo, eu vou ser governada. Vou ser governada por quê? Pelo quê? Por medo, por sentimento de incapacidade, de não merecimento, vou ser governada por aquilo que as pessoas falam que eu sou. Muitas pessoas são governadas pelo que idolatra. Pelo que idolatram. Então, É. se eu não governo, eu vou ser governada. E se eu for governada, eu não vou viver o que eu nasci para viver. Eu não vou viver o meu propósito, eu não vou ajudar pessoas, eu não vou ajudar o mundo a ser um lugar melhor, eu não vou deixar um legado. É sobre isso. Que às vezes fala assim: ah, governo é quem tem um cargo político, é quem é dono de uma empresa. Não, não é sobre isso. É sobre essa questão mesmo de ser protagonista da própria história. É ser protagonista do destino. Porque nós vamos construir, porque se Deus deixou algo de bom para nós, que é o propósito que ele nos deu, e esse propósito, ele serve para ajudar outras pessoas, mas ele também nos realiza, então eu não posso ser governada pelas coisas que estão fora de mim. Eu tenho que governar a partir daquilo que está dentro de mim, que é o meu propósito, que é a minha identidade, que são os meus valores. Então eu governo a partir disso. E quem pensa numa dependência ainda maior e que gostaria, né, de ser escravo do Senhor, porque a palavra escravo é uma palavra até pesada para a Uhum, gente falar, mas é uma palavra que precisa ser dita. Quando a gente quer ser escravo do Senhor, do ponto de vista de pôr a sua vida em direção, né, em posicionamento, em falar assim: "Senhor, eu dependo de uhum. ti, e a provisão vem de ti, e os recursos o Senhor me deu, e eu vou fazer. Vou governar com os recursos que você me deu, Uhum, para que eu possa fazer aquilo que você quer que eu faça". Né, a uhum, ilusão das pessoas, né, até um pensamento um pouco mais profundo de quem não é cristão vai poder pensar em refletir,
Será que as pessoas realmente estão vivendo seus grandes propósitos? Será que elas estão realmente vivendo aquilo que Deus quer que elas vivam? Porque nós viemos aqui apenas para servir o reino de Deus, é tudo para Ele, Uhum, tudo por Ele, né, uhum. nós somos servos sim. Existe um propósito muito maior do que a Eu nossa vida, o gosto de nosso me próprio colocar umbigo. como Uhum, serva, porque eu gosto de depender, sim, é bom né, depender. de Deus, né. Então, assim, Uhum, colocar Ele na depender de dependência, porque, Deus. assim, se eu estiver doente, eu dependo que Ele me ajuda a me curar, Uhum, né, ou a medicina ou alguma coisa que vá estar ali e trazendo para a humanidade um conhecimento iluminado por Deus, né. Então se eu tenho um trabalho, eu dependo que Deus me ajude a prover esse uhum, trabalho para que eu possa crescer e contribuir. Muitas coisas está no nosso poder de governar, mas, quem serve a um propósito sempre está preocupado se está governando a si mesmo ou se está uhum, governando o propósito de que Deus quer que uhum, ela faça, uhum. né. A preocupação sempre tem que ser essa mesmo, para a gente estar sabendo se nós estamos colhendo o Uhum, fruto da riqueza que você quer viver financeiramente, se você quer ter uma saúde abundante, se você quer ter uma casa feliz, que nada tem a ver com tanto de milhões, uhum. mas sim ter uma vida estável e feliz e calma no coração e paz na alma, né, que isso é muito importante, paz na alma, Nossa, paz paz. no coração, Uhum, amor, sabe, você poder olhar e amar as pessoas, amar as coisas, amar o sucesso das pessoas. Então quando você, atinge esse patamar de você poder transbordar essa satisfação, é o que eu acredito que você esteja vivendo o propósito do que Deus quer para você. uhum, Né, quando você está na inquietude, aquilo que você está fazendo está te deixando triste, está te deixando abalado, se você não prospera, se você está inquieto, se o seu espírito não está em paz, provavelmente é mais o Espírito Santo trazendo para você que aquilo não é para você, não é teu uhum. caminho. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, o servir a Uhum, Deus e ser dependente de Deus é ter esse direcionamento, sabe? sim, E viver em harmonia e viver o propósito e viver feliz com o que faz. uhum, É gostoso você viver a paz, né. Diz que sim. a paz esteja convosco. Eu sou uma pessoa que vivo como é que você tá? Tudo na santa paz, então assim, eu A gosto a paz paz esteja convosco, você sempre vai contar na paz de Deus. Então assim, eu falo isso porque eu gosto de transmitir para que as pessoas, primeiro, saibam que eu sou cristã, e uhum, segundo, que a paz de Deus esteja com ela, porque não existe paz melhor, é existe paz verdade. maior, O né. Márcio Michele fala que a paz não é ausência de conflito, Amiga, a gente já envergou para a pregação é aqui. presença é presença de convicção. E aí quando a gente vai para a Bíblia, Jesus fala: "Eu vos dou a paz, mas não a paz que o mundo dá. Eu dou É, uma paz que excede todo o entendimento". Então, o que quer dizer isso? Não é uma paz que vai depender da circunstância. isso, É uma exatamente. paz que A de que ocasião, né, não você está tendo conflito, está tendo desafio, está tendo sua mas você insegurança, tá de em repente paz. uma situação de doença, porque todos nós estamos sujeitos, mas nós sabemos, em quem nós cremos, nós temos a convicção de quem nós somos, naquilo que nós cremos, Você né. matou em cheio. Então isso aí você fala assim: "Espera aí, não, está tudo sob controle. É, O que está no tudo meu controle eu vou fazer. O que não está, está no controle de Deus, Ele vai cuidar. Então, está tudo em paz, tudo vai bem". vamos E aí vamos você vai governar o que a gente tem que governar e deixar sim, para o governante governar o que é da governança dele. perfeito. A gente vai trabalhando, né, os nossos pensamentos e consequentemente os nossos sentimentos, nossas emoções, a gente gerencia as nossas emoções. Somos seres emocionais? Sim. Temos altos e baixos emocionais? Sim. Não existe nenhuma vida perfeita, não é todo dia que nós estamos uhul, mas o dia que também nós estamos mais embaixo, nós vamos renovar a nossa mente, buscando, trazer novamente a nossa mente o que nos traz esperança, a nossa fé, o nosso conhecimento, vou estudar, o que está faltando aqui para o meu negócio, vou aprender mais um pouco aqui sobre inteligência emocional, porque para mim é muito importante a questão da inteligência emocional para pôr em prática, todas essas coisas que a gente precisa organizar. Então, tem uma solução, a verdade é essa. Nada é do nada e para tudo tem uma resposta. Aí, Noêmia, dando continuidade aqui, deixa eu tomar uma aguinha. Eu quero que você fale um pouco pra gente Hum. sobre esse trabalho maravilhoso que você faz E aqui. que eu tenho a honra de você ser coautora, É, né. da Até rede, aqui. dos livros da rede Amigas de Negócio. Aqui, gente, a Eu Anne e a Nívia é coautora do livro Amigas de Negócios. Eu vou mostrar aqui pro pessoal.
nessa Um livro câmera aqui. sensacional que reúne Esse aqui é o quarto mulheres volume incríveis. da obra. É uma coletânea, está sendo construída. O que que você gostaria que eu falasse? Eu queria que você falasse, assim, qual é o propósito desta coletânea, que esse é o quarto volume, como você falou que eu tenho a honra de fazer Você parte como coautora. O que que você pretende em relação a essa série de publicações? Como é que esse livro vai ajudar pessoas a descobrirem o seu potencial, a se inspirarem, nesse sentido? A verdade, todos nós temos uma história para contar, né? Uhum, E dos nossos talentos, uma centelha do divino. Então, assim, cada mulher que participa do livro tem uma trajetória de vida de superação, seja na sua vida pessoal, profissional, tem um testemunho para dar, tem uma fala potencializadora para falar da hum, perspectiva do ser. Né, uhum, de ser mulher, de empreender, de não empreender, de ser uma funcionária, do que ela quer alcançar, como que ela venceu aquela dificuldade, como que ela, que ela errou, que ela aprendeu com aquele erro. uhum, Então, quando a gente traz uma biografia, um livro biográfico ou tem o projeto de construir um livro biográfico, o propósito ele deixa de ser único da coautora, que também é muito importante, porque a coautora está registrando a biografia dela para a posteridade, para a família, para os amigos, registrando a sua vida, sua trajetória. Já dizia o José Martin, né, um pensador, que o ser humano tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? E por que que ele trouxe escrever um eu já livro cumpri tudo. é, em paralelo com ter um filho e plantar uma árvore? Porque ter um filho é a sua continuidade da sua genética para o planeta. Uhum, Plantar uma árvore é a sua contribuição para o planeta que te alimentou. E uhum, o livro é a escrita, é o registro da sua trajetória. Então, assim, isso por si só já deveria, de fato, um ativo de grande importância para que uma pessoa possa escrever. Mas com um livro biográfico de uma vida real, uhum, que a gente traz aqui a vida das mulheres, ele foge para o externo, ele vai para essa outra missão, que é uhum, inspirar pessoas através da sua própria vida, né. uhum. Nós somos carentes de heróis, carentes de trajetórias de vida que a gente possa olhar e se espelhar e se inspirar e aprender, né. Esse canal de comunicação aqui é muito Uhum, importante, porque a gente vem falar, às vezes fica registrado, que fica gravado, as pessoas podem assistir em vários horários, no uhum, Brasil e no mundo, né. uhum. Então é um canal de comunicação que a gente pode falar da vida e as pessoas aprenderem com os nossos erros e com os nossos acertos. Exatamente. E o livro também, o livro ele é perpétuo, né, enquanto ele existir, enquanto ele estiver impresso, pode estar aí velhinho, com páginas amarelas, riscado ou não, mas ele está ali registrada a vida de uma pessoa que veio aqui, passou e passa por uma vida, teve e tem a sua trajetória registrada, para que Uhum, você possa aprender. Então ele vai além do tempo. Ele sim. atende a jovens, ele atende as idosas, ele atende a quem está num momento de dificuldade em cima de uma cama, quem está passando por uma dificuldade financeira. Ele atende por vários momentos, porque o livro chega para você no momento em que você mais precisa ler Uhum, ele, né? No momento que você precisa daquela história, naquele momento que se você ler e você lembrar de alguém, você vai ser intuído de dar aquele livro para aquela pessoa ler, falou: "Olha, a situação dessa mulher que essa mulher passou e ela venceu amiga, vamos ter força, vamos ter fé, a uhum. perspectiva é outra, olha isso daqui, olha que eu li, olha Sim. que eu fiz", sabe. Eu vi uma história de alguém muito legal num podcast, então vamos ter perspectiva, não é assim, vamos Uhum, vencer, né, nós vivemos um mundo em abundância. Então o livro, a ideia do livro é essa, deixar legado registrado para a posteridade e principalmente inspirar pessoas. Algo uhum, que pudesse fugir de uhum, mim mesma, da minha história de vida, que uhum, tem um aprendizado, mas que eu pudesse dar a oportunidade
dentro de uma única obra, várias histórias, Isso é várias incrível. perspectivas, Uhum. vários ensinamentos. Porque às vezes você se identifica com um, com a outra não, às vezes é uma amiga que se identifica nessa, outra não. Então, e sempre que você lê um livro hoje, daqui a um ano você lê ele, você aprende outra coisa. Uhum. Sim. Você aprende outra ficha cai para você, outra coisa Uhum. você tem um site, Uhum. né? Outra parte da sua vida você começa a entender. Sim. Então, o livro de biografia, ele é rico nisso. Então, e são histórias de mulheres honrosas, né, que venceram seus desafios, tem muita história para contar. E graças a Deus tive a oportunidade de registrar a sua e da Nívia, que é mãe e filha, que tem uma conexão aí, mostrou que é uma conexão mais do que terrena, uma conexão espiritual com a vida de Uhum. vocês, e tenho-as como amigas. Então nós estamos construindo uma coletânea. Noêmia, por que uma coletânea? Porque nunca foi feito. E aí eu trago para mim isso, eu gosto de fazer coisas que nunca Você ninguém trouxe o fez. primeiro? Você trouxe o primeiro? Primeiro, foi esse Mostra aqui aqui, para o lançado em nosso público. 2018, Uhum. esse aqui em 2019, né, esse aqui em 2023, e esse daqui em 2024 agora em março. Novinho, em folha. E esse outro aqui está em projeção para a gente lançar aí em novembro desse ano, o Que é 5º volume. O objetivo é a gente dentro de 4 anos, 3 anos, lançar uma coletânea com 12 obras, Uhum. aonde a gente possa chegar e falar assim: Mato Grosso do Sul tem uma coletânea Olha que de lindo. livros biográficos de mulheres. Uhum. Quando formos falar quem são as mulheres que inspiram, as mulheres que deixam legado, as mulheres que constroem, onde está o registro? Sim. Onde estão as obras? Né? As obras estão aqui. Feita em Mato Grosso do Sul, né? Por uma paulista que adotou o Mato Grosso do Sul, né? Que é Uhum. sul-mato-grossense por adoção. Uhum. Que E a chique. gente vem construindo isso. Então, o objetivo é construir a coletânea para que a gente tenha. Não há Uhum. em Mato Grosso do Sul uma coletânea de obras biográficas e femininas. Viu, Noemi, como que as mulheres que têm interesse em registrar a sua biografia podem participar desse projeto? Como é que elas podem ter o acesso? Qual é o Tem as processo? minhas redes sociais, que pode Uhum. me procurar nas redes sociais, Noêmia Frazão, ou da editora e Rede Amigas de Negócios. A quem pode participar? Quando você tiver o chamado no seu coração para você compartilhar a sua biografia, é a sua hora. Uhum. Eu Olha que digo lindo. isso, Uhum. porque o convite sempre é feito. O convite é feito para inúmeras pessoas. Sim. Mas você escrever um livro não é no seu tempo, não é o tempo da editora, no tempo do convite, é o tempo do coautor. Uhum. Naquele momento, na vida dele, ele se sente motivado e pronto para escrever um livro. Uhum. Esse é o momento, entende? Então, assim, o livro ele encontra o coautor, É né? E verdade. como é o propósito desse daqui, por ser feito por uma pessoa cristã, né? Ele é feito com esse propósito. Então, eu convido inúmeras mulheres, sim, Uhum. mas apenas as que precisam entrar naquele momento entram. Uhum. As outras não, entram no segundo, numa outra oportunidade, como já teve coautoras que não participou do segundo e entrou no terceiro, as que Uhum. não entraram no segundo, entraram no quarto, porque é o tempo. Uhum. Tempo de cada uma de maturidade. Vou publicar a minha história, é um medo, é inúmeras Uhum. situações. Só que como ela lê os outros livros, ela pensa, poxa, mas a minha história realmente vai ajudar pessoas. Poxa, mas eu vou desengavetar a minha história, passei por 2 câncer, me curei. Será que a minha história vai servir para outras pessoas? Gente, como é que você pensa uma coisa dessa? É óbvio que a tua história vai ajudar pessoas, né? Uhum. Tua história vai ajudar e muitas pessoas em várias perspectivas. Sim, com Não certeza. só de saúde, em inúmeras perspectivas. Então, assim, mas esse momento é essa maturação, é Uhum. esse momento de maturidade que o coautor está pronto para o convite. Então, o convite é feito e é aquela coisa, né? Às vezes volta em outros momentos, mas não é naquele momento. Então, Então, é assim que eu construo a obra, selecionando, convidando, e naturalmente eu trabalho muito com indicação, Uhum. pessoas que conhecem a história de vida de umas das outras. Eu conheço a Sim. história dela, eu conheço a história muito bonita. Então, assim, essas pessoas são as pessoas que Foi chegam. como eu te Foi que nós nos conheci. conhecemos, Uhum. né? Que a Cida que me indicou você com essa tua Sim. história. E o convite era para você e para a Anne. Então, assim, é nisso.
Uhum. É nesse trabalho. Então, de certa forma não, é assim que acontece, né, elas chegam até mim. Elas chegam até mim. Tem algumas mulheres que leem o livro de outras mulheres, das outras coautoras, falam assim: "Ah, como eu faço para participar? É Uhum. muito lindo o seu projeto". Ou elas não falam assim, né, é porque elas têm vergonha, até receio, Uhum. Nívia, de se oferecer, Uhum. porque não sabe como funciona, né. Uhum. E então elas ficam, assim, um pouco acanhadas, adoram, gostam e gostaria de participar, mas fica achando que não é para ela ou eu não vou convidar. Uhum. Então, assim, larga a mão disso e para e pensa, se você quiser fazer uma individual, se você quer participar com coautoria, se você quer escrever sua história, inspirar pessoas e registrar legado, é o momento. É, eu Então mesma elas assim. vêm até mim e falam assim: Sim. "Como que lindo o seu Uhum. projeto". Aí eu falo assim: "Você tem uma história bonita para contar?". Ela falou: "Nossa, minha história, se eu te contar". Eu falei: "Então vamos contar, no Olha, quinto volume". é a Aí eu oportunidade aqui, ó. poderia, eu posso. Eu falei: Aham. "Então tá, então você esteja convidada". Então a porta, né, Tá é aberto. sempre aberta para Uhum. que essa mulher que se sinta pronta a Uhum. colaborar, a registrar, a impulsionar, fazer legado, a Uhum. conectar pessoas, a levar a sua história de vida, que é rica na Uhum. essência do divino, Sim. né, tudo aquilo que ela passou, superou e aprendeu, para que outras pessoas também possam ter fé. Eu mesma, assim, tive uma experiência maravilhosa participando dessa quarta edição. A Noêmia, uma profissional excelente, A com chata. a equipe maravilhosa, que dá todo o suporte Uhum. necessário para gente. Então, assim, a gente se sente segura, emocionalmente falando, juridicamente falando. Então, existe uma equipe profissional, muito profissional, por trás desse projeto. Sim. Então, qual é o papel do coautor? Trazer a sua história. E essa história vai ser orientada, como que ela vai ser melhor Apresentada. apresentada. Então, quem tem o desejo de publicar uma biografia num livro de coautoria, pode ficar super tranquilo que com a Noêmia e a editora Amiga de Negócio, esse trabalho vai ser, com certeza, um sucesso, seguro, que vai edificar a sua vida, edificar a vida de outras pessoas. Então, assim, vale muito a pena. Para mim, foi muito incrível, tanto o momento da construção da biografia, da É uma revisão. experiência Então, assim, única. você ter a oportunidade de pensar sobre a sua história, o que que você já venceu, qual é o legado que você quer deixar num livro para a posteridade, para anos e anos, quando eu não estiver aqui mais, essa obra vai estar. Então, assim, tem um propósito de ajudar pessoas através de uma missão muito linda, E tem mulheres, muito Nívia, que linda. chegou assim, foi convidada e falou assim: "Nossa, mas eu posso estar no livro com essas outras mulheres importantes?". Sim, você é importante. Sim. Tua história é muito linda, muito rica. Ou algumas que falam assim: "Mas será que a minha história, né, que passou por várias situações difíceis na vida com relação à saúde e superou, como essa coautora que passou com situação com câncer, 2 câncer, enfim, empreendendo no meio de tudo isso e perdeu o cabelo, sabe, uma história muito forte, muito bonita, muito rica, e ela engavetou essa história e ficou quieta, assim. Então quando eu contei o convite para ela, ela falou assim: "Mas será que a minha história". Então assim, as pessoas às vezes se surpreendem que elas têm uma história rica, Uhum. fortalecedora para contar, Sim. né, a história de vida, Às vezes a até a vida própria pessoa não não se vê enxerga, o né. valor da história dela, o quanto essa história de desafios, de lutas, de superação, vai ajudar outras pessoas. Homens, né, que têm aí sua mãe, sua esposa, Uhum, filhas que têm uma história bonita, uma trajetória bonita de superação na vida pessoal, na vida profissional, e que uhum, fica assim, fala: "Ah, a história da minha mãe é muito linda, é muito rica", assim. Então, assim, isso é que é legal, assim, o livro, a coletânea, ela vem, impactando e trazendo essa perspectiva, né, dessas mulheres que passaram e que ainda continuam escrevendo a sua história, continuam escrevendo outros capítulos, uhum. mas que até aqui elas já venceram, né. A Sim. satisfação dessas coautoras de receber o seu livro, de dar um autógrafo, de falar assim: "Olha,
Parte da minha vida eu não venci ela inteira, porque eu ainda tenho muita coisa para correr, Uhum. mas parte dela eu já venci e eu posso te dar a receita aí que eu fiz lá para vencer. Então essa perspectiva é a perspectiva do divino, né, a Uhum. parte de que Deus ou ela mesma atuou na fé para superar todas as dificuldades e as decisões que tomou Uhum. para ser assertiva ou não, para que possa ser transmitido isso para as pessoas. Nós estamos muito carentes disso, muito carentes dessas obras, dessas coisas da vida real, E a sua editora, né. ela tem também outras linhas editoriais? Temos, a minha especialidade é biografia, mas a gente tem livros técnicos saindo Uhum. esse ano, obras técnicas voltadas para o direito. Temos 2 obras voltadas para o segmento do direito, um para o segmento da corretagem e um Uhum. outro também segmento da sustentabilidade, né. Olha que lindo. Então nós Uhum. temos obras técnicas saindo aí na editora, que é um outro carrinho de produtos que a gente está construindo, mas o livro Amigas de Negócios, a construção da coletânea, até mesmo O Homem de Legado, que é um livro agora que em 18 de junho a gente faz lançamento, que é um homem de Olha legado. só, homens, tem para vocês Homem de também. Legado é o nome do livro, né, é importante Aham. falar, porque o meu rótulo de mulheres, né, pensou em amigas de negócios, sabe o quê, É. né. Então há 11 anos Mas nesse também tem os mercado. amigos. Mas tem os amigos de negócios e tem o Homem Uhum. de Legado, que é o livro aí que Uhum. foi construído em base em estudo, que o Estado não tem biografias registradas de homens que têm construção e legado. E essa obra vai ao encontro, assim, de homens, assim, sedentos, com vontade de registrar, com vontade de trazer a sua história de vida e tá muito legal, tá muito emocionante. Ontem mesmo eu tenho um grupo no WhatsApp, era já tarde da noite, achei que ninguém ia se manifestar, e eu criei um grupo para interação. Nossa, eles Olha que legal. deram boa noite, já falaram de projetos pessoais, e é muito legal, né. Então, assim, fico feliz, já estão tudo feliz, tem pessoal vindo de Três Lagoas, tem coautor do interior do estado participando, personalidades aí, homens que de legado que vai poder trazer a sua biografia ali. E eu espero também ver o mesmo brilho no olhar deles, né, entregar com satisfação aquele projeto, aquele sonho, estar marcada na vida dessas pessoas também, desses homens por ter oportunidade de escrever a biografia deles. Algumas oportunidades para eles serão as únicas, tem homens que não terão outras oportunidades de escrever, né, e tem outros que vão olhar e vão falar assim: "Nossa, eu quero escrever um para mim sozinho, né, quero um de 200 páginas só para mim". E já tem outros que vão ficar só com esse mesmo, não vai fazer outra obra. Então é muito legal, muita satisfação. Eu estou super animada em ver também o brilho no olhar dos homens aí recebendo esse livro. Com certeza vai ser sensacional também. E tem também outro projeto em andamento, que é o livro de mulheres palestrantes. Mulheres palestrantes, eu esperava Aí você falar, é. ó, fiquei quietinha. Então esse também é um projeto sensacional da editora, da Noêmia, que é um livro para mulheres que palestram, mulheres que ensinam, mulheres que são mentoras, mulheres que contribuem aí na área profissional ou na área mesmo do desenvolvimento humano, que fala sobre família, que fala sobre negócios, enfim. Toda mulher que ensina algo, ela é uma potencial coautora para este livro. Eu tenho certeza que é um livro também que vai ajudar muitas pessoas. E um livro de coautoria, eu acho sensacional, porque ele vai reunir pessoas de segmentos diferentes, que fazem a mesma coisa, mas para públicos diferentes. Então esse livro ele tem um potencial de ser disseminado para outros segmentos muito grande. Então é uma colaboração também. Então eu pego um livro, por exemplo, para ver sobre inteligência emocional, que é um conteúdo, por exemplo, eu falo sobre liderança. Ah, a Noêmia se interessa por esse assunto, mas num livro de coautoria ela vai ver o meu capítulo sobre liderança, mas ela também vai ter oportunidade de ver outros conteúdos tão importantes quanto esses, que também vai trazer conhecimento, vai gerar transformação, conexão, network, então uma série de benefícios que um livro de coautoria tem. É como se você entrasse numa imersão de um segmento de palestras, Sim, né, 20 exatamente. palestras, então assim, é você entrar em imersão num evento, aonde vai ter ali voltado para o desenvolvimento humano. Então o livro
que está sendo coordenado pela Nive, pela Anne E pela e pela Fernanda também. Fernanda, Uhum. está sendo construído com esse olhar, com esse Sim. carinho, né, trazendo pessoas que têm esse propósito, essa missão, que é impactar a vida de outras através de palestras, Uhum. que já tem aí sua carreira, sua vida profissional, mas que é ministrante, que é um palestrante, que é uma pessoa que tem seu propósito e que leva isso naturalmente para as pessoas. Só que o que o palestrante precisa? Ele precisa perpetuar. Ele precisa sair do evento e precisa ter o conteúdo dele com o público. Ele precisa trazer Uhum. a prova social dele para um registro, para um livro. Então, todos os palestrantes vão ter o seu lote dos seus livros para poder vender, comercializar e também levar um conteúdo de valor no audiobook e também no formato digital. Ah, tem também esses Então, formatos que é são super importantes para todos importante. os Hoje em públicos. dia, amiga, a Uhum. gente tá correndo, tá Sim, ouvindo, né, ouvindo uma áudio. biografia, tá Uhum. ouvindo um áudio. E chama a atenção para todos vocês aqui, porque essa questão do audiobook e da leitura digital é uma coisa que vai rolar e vai acontecer cada vez mais. O Sim. livro físico, ele é importante, não tem um sabor todo especial de você publicar um livro físico, mas quando a gente tem um livro físico, a gente está quase acabando, ou a gente quer ler ele de novo, a gente vai lá para o audiobook ou a gente vai para o Uhum. formato digital. Então, quem adere ao projeto recebe essas 3 modalidades, né? Uhum. Então, palestrantes que tenham missão e gostaria de ter a oportunidade de publicar num livro, a primeira experiência de publicar sobre palestra num livro, só entrar em contato aqui com a Nívia e com a Anne e com a Fernanda, Sim. para vocês colocarem o projeto de vocês dentro do projeto do que é o livro. E com certeza vai ser mais uma obra Se Deus maravilhosa quiser, da se Rede Deus Amigas de quiser. Negócio. Vamos Com mexer o 12. certeza. Estamos mexendo, estamos nessa fase. Então, se você tiver interesse, como a Noemi falou, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, nas redes da Anne e da Fernanda, Da Anne. da Anne e da Fernanda Bentazzoni. Bentassol. Bentassol, da Fernanda Bentassol. Nós estamos aí trabalhando nesse projeto e eu tenho certeza que vai ser magnífico também. Noemi, vamos caminhando aqui para finalizar esse bate-papo gostoso aqui. E assim, Queria ficar a noite é, todinha. Né, Luiz? Fica aí, né? o Luiz está disponível aqui para ficar com a gente, né, Luiz? Bem que o Luiz falou, olha, 50 minutos, uma hora passa rapidinho. Noemi, fala pra gente aqui, na sua visão, quais são, assim, as chaves que uma pessoa precisa colocar em prática para ser uma pessoa bem-sucedida? Assim, uma síntese, porque são N coisas, mas assim, aquilo que você acha que é fundamental para uma pessoa ter sucesso, para ela liderar. Querer. Querer é poder. Uhum. Acredito que se ela quiser realmente sair da zona de conforto, criar uma realidade para ela que ela imagina que é o ideal para ela, ela pode. Uhum. Só que dentro desse querer e poder, que a gente sabe que ela pode, existe um caminho, Uhum. uma trajetória, habilidades e comportamentos que ela precisa pôr em prática para que esse querer vire o poder. Uhum. Tudo que você quer, você pode. Sim. Então, só que para você alcançar esse poder do seu Uhum. querer e executar esse querer e alcançar esse poder, você tem que ter persistência, você tem que ter foco, você tem que ter Uhum. muita ousadia, você tem força de vontade, você tem que ter uma inquietude dentro de si, você Uhum. tem que ter muita fé em Deus, certeza que é um propósito que você está sendo abençoado. Você tem que ser honesto, tem que ser leal, você tem que ser amigo, sabe? Você Uhum. tem que ser verdadeiro. Então, assim, tudo que pode dar errado em um projeto, e a vida foi feita mesmo para ter vários desafios, se você for leal, honesto, tiver fé e fizer aquilo para ajudar as pessoas, tudo converge para aqueles que amam a Deus. Sim. Então, é um princípio de que se você tem habilidades, que você faz o que você precisa fazer, com todas as dificuldades que você tem que né, vai superar, Uhum. que é a determinação. É difícil ser determinado, É difícil. né? Difícil ter disciplina. É difícil ter ousadia. Às vezes a gente tem medo. Uhum. Então, assim, todas as habilidades que é para você alcançar o poder do seu querer, você tem que superar. Você tem que Sim. beber a pílula disso todos os dias, Uhum. né? E ter a fé. Todo dia fazer uma escolha. Todo dia Uhum. fazer esse querer Uhum. e tomar essa pílula todos os dias. Sim. De todas essas
habilidades que é implementada no diário. Uhum. Porque o diário é esse. Sim, Você galgar até você chegar lá. com E certeza. nisso, em paralelo, é você ser leal, você ser amigo, você ser verdadeiro, você ser honesto, você ser bom com o Uhum. próximo. Então, se você, os desafios que você passa, naturalmente, para você poder chegar até o seu poder, se você tiver essas habilidades dentro do seu coração, se você for uma pessoa que você faz aquilo para o bem, se você for leal, se você for amigo, se você for verdadeiro, se você tiver fé, sabe? Se você for uma pessoa humana e colocar o amor de Deus dentro disso tudo, que nada mais é do que isso, junto com as habilidades que você vai tomar a pílula todos os dias, você pode enfrentar todos os desafios. Os desafios vão vir, você vai passar por eles porque você tem um Deus maior do que o teu desafio. Sim. Então você não tem que dizer pro teu desafio, você não tem que dizer pro teu Deus o teu desafio. Uhum. Tem que dizer pro teu desafio que você tem um Deus, Exato. né? Então assim, é dentro dessa perspectiva. E Sim. tudo aquilo que acontece convergem para aqueles que amam a Deus. Então, por mais que os desafios que você possa ter, você tem que ter a fé, mas isso aí vai acontecer, mas vai arrumar. Isso aí vai dar certo, tá acontecendo isso aí, vamos observar bem por que que nós estamos aprendendo alguma coisa com esse trem aí. Sim. Tá errado, eu agi errado, É a forma com que você tá vendo a já situação. veio um lembrete para mim que tá errado. Isso Uhum. aí tá me alertando para uma coisa maior que podia acontecer. Uhum. Então, dentro dessa perspectiva de aprendizado, Uhum. chegar para olhar para aquela coisa e falar assim: nossa, que difícil isso, né? Difícil lidar com um sentimento de traição, né? Que você se sente até mediante algumas situações traído por pessoas. E você chega e fala assim: nossa, triste isso, fiquei abalado com isso daí, mas e se isso está acontecendo na tua mente, você tem que pensar, foi para me proteger de algo maior, ou por que será que isso aconteceu? Será que eu contribuí para que isso acontecesse? Será que eu falei demais? Será que eu falei dos meus projetos para que eu não devia? Uhum. Né? Então isso, será que eu dei bom dia a cavalo, como diz, né? Se você quer as tuas coisas que aconteçam, tu fica quieto, fica calado. Se você começa a arrotar muita felicidade, a inveja tem sono leve. Uhum. Então, essas coisas que acontecem conosco é sempre um lembrete. Né, Sim. do que o modo que você está fazendo, pode acontecer alguma coisa, ou já dá para você um aviso. Mas se você tem essas habilidades como centro e faz uma coisa boa, e que você tem esse princípio de toda essa determinação, foco, querer, pagar o Uhum. preço, né, se desafiar, vencer esses desafios, e a fé, tranquilo, você Uhum. passa, não é difícil. Porque se é de Deus, não é para ser difícil. É para ter Uhum. paz, é para ser próspero, é para ter desafio. É, mas ele tá junto, né? Sim. Você vai passar. Se você tiver a certeza de que o desafio que você vai se você vai chegar e você vai passar, porque ele é a providência, ele é o governador, então Uhum. você passa por isso, Uhum. né? Então, eu acredito assim, minha amiga, a chave para as pessoas terem sucesso, governarem as suas vidas e alcançar o que se diz sucesso, né? Que isso é muito subjetivo, cada um tem o Uhum. seu. É você juntar as habilidades que você precisa ter para você não desistir Uhum. e muita força de vontade e fé em Deus. Uhum. Porque tudo aquilo, se for para ser bom, se for para ser de Deus, se for para ser da vontade dele, para o reino dele, não para você, não para você Uhum. importância, não para sua significância, tudo vai convergir para o bem. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, essa Uhum. certeza as pessoas precisam ter, Sim. né? E vai dar certo. Sim. Então, o querer é poder. Só Exatamente, precisa, concordo. para esse poder, fazer todas essas junções de Uhum. habilidade, que é determinação, foco, persistência, né? Para você poder beber essa pílula todos os dias, não é fácil, muita ousadia, e você E se eu unir. vejo assim, é um processo. Começa num conhecimento, que é isso que você está trazendo hoje aqui para nós, esse conjunto de habilidades, e de repente você fala assim: olha, mas eu tenho dificuldade em ser persistente, não sou uma pessoa ousada, mas você pode desenvolver. Você sabendo que isso é necessário, você foca nisso e você vai desenvolvendo. Então, hoje, amanhã você vai ser um pouco melhor do que hoje. Então, nesse processo de desenvolvimento, você vai ampliando a sua margem de acerto. E Escovar o você dente todo vai dia, é o é, quê? é É um um hábito. hábito.
Mas você começou fazendo uma vez. Primeiro Sim. você foi bebezinho, alguém te ensinou você a Uhum. escovar. Sim. Você levantou no outro dia, você não sabia que tinha que escovar dente. Sim. Alguém foi lá de novo, te ensinou você a escovar. Uhum. No outro dia também. Então Uhum. foram formas repetitivas que se Sim. tornou um hábito. Você alcançar o que você quer, você ter o poder de realizar aquilo que você quer, é um hábito. É um hábito. É um hábito de conquista Desenvolvido. diário, né? Uhum. De habilidades de conquista diária. Sim. É escovar os dentes todos os dias. É tomar a pílula todos os dias. É fazer o que tem que ser feito, né, Noêmia? Tchau, obrigada. Eu falo isso pra mim, Nívia, Paga o faça preço. o que tem que ser feito. É. Escolha Reclamando. o seu difícil. Vai reclamando, não digo, né? Mas vai cansado mesmo, vai Aham. empurrando, vai, Senhor, sou hoje só na tua glória, Senhor. Hoje eu vou só pela glória. Mas queria dormir, hoje eu tô tão borocochô, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Faz um checklist, vai trabalhar. Tenho certeza que no meio do teu dia você vai receber uma mensagem, vai receber uma ligação, vai receber um presente, que é isso que acontece comigo. Às vezes a gente fica triste, meio abalado, nem todo dia dá igual. A gente Sim. passa por inúmeros desafios pessoais, emocionais, com relação a pessoas. E tem dia também que eu fico um pouco desacreditada. Não de mim mesma, do projeto ou de Deus, mas do cotidiano, dessa Das rotina dificuldades, sim. da rotina louca que nós temos, acordar cedo, dormir tarde, fazer todas as tarefas, né, cuidar de todas as coisas como empresária. E a gente fica assim, poxa, eu tô cansado, eu queria passar a bola para alguém pra tirar uma férias, pra mim, sabe assim, alguém pode viver os meus sonhos essa semana, fazer tudo que eu preciso fazer para meus desafios. é, alguém pode viver a minha vida essa semana lá, para eu tirar umas férias, assim, sem nem precisar escovar o dente, né? Fazer nada de habitual, só para não fazer nada. Ninguém vai viver os seus sonhos, Não. ninguém vai viver os seus projetos, ninguém vai viver a sua empresa, ninguém vai viver a sua vida, né? Então, assim, não tem como delegar, a verdade é essa. Então, a gente tem que dar tchau na preguiça e ir empurrando fazer. mesmo, né? Ir Eu empurrando mesmo. sempre falo com as pessoas, porque eu tenho isso como um princípio, que nós temos que aprender a questionar os nossos pensamentos perturbadores. Eu aprendi isso com Augusto Cury, num congresso Ótimo inteiro de escritor. liderança, que eu fui não sei há quantos anos atrás, lá em Campinas, foi o que ficou marcado. Que ele falou, aprenda a questionar os seus pensamentos perturbadores. Então, é aquele dia que você acorda com um pensamento perturbador, porque, de repente, no dia anterior você teve frustrações, você teve Bem informações isso aí mesmo. inadequadas, e aí você acorda no outro dia desanimado, né, sem perspectiva. Mas comece a questionar esses pensamentos. O que você ganha alimentando esses pensamentos? E coloca em cima, você vai ver que você não vai ganhar nada de bom. E aí você coloca em cima desses pensamentos os seus projetos, aquilo que você Muda o acredita, estado os seus emocional, né? sonhos, você vai mudar seu estado emocional Põe uma e música, você sai vai dançando. e você vai levantar e vai fazer o que tem que ser feito. Fala assim, olha, o que eu vou ganhar de ficar deitada aqui? Não, eu tenho que levantar e fazer. Porque aqui nós estamos falando de questões que estão no nosso governo. Então, Sim. podem ser gerenciadas por nós. Sim. Nós não estamos falando de coisas mais profundas, de doença mental, porque de repente a pessoa pode estar numa situação assim, de uma depressão, precisa de acompanhamento. Nós estamos falando assim de situações do dia a dia, normais, que todo ser humano enfrenta, porque nós somos seres emocionais, mas nós temos uma capacidade de Mudar o estado emocional. pensar e mudar esse estado Põe uma emocional. música, vai dançar, anima, põe uma música que você Aham. gosta, sabe? Se permite, não, vou tomar um sorvete. Cada um tem o seu jeito de sabe? ativar o estado emocional. Faz uma coisa que te dá Ideal. prazer. Uhum. Vou tomar um sorvete hoje, vou parar na hora do almoço, vou voltar 2 horas, não vou fazer nada, não vou ligar o computador, não vou ver o celular. Vou pôr uma música, vou cantar, vou dançar, sabe assim? Eu vou chegar mais cedo em casa hoje, vou dormir mais cedo. Só não pode ficar borocochô. Sabe? Só o que não pode é desistir. Desistir, As pessoas aham. têm que aprender a descansar Sim. e não a desistir. Exato, tá cansado, descansa, mas não desiste. Gostei dessa, hein? Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Ai, que sensacional. Eu trouxe um presente pra você, Nô. Meu Deus do céu, mas o estar aqui já é uma honra, é mas um eu- presente do divino. É, mas eu Você é quero um que você poço de tenha, conhecimento. que você tenha uma lembrança do nosso programa. Adorei de amei, já adorei de Do amei. nosso... Vou pôr lá na editora, todo mundo vai ver. Amanhã você vai tomar café, já vou pôr lá. Ai, nosso- gente, que lindo! Ai, Olha que rico isso linda aqui. essa caricatura. O Não tem pessoal como é ser diferente de uma muito mulher rico. linda, né? Olha, que chique. E Obrigada, é personalizada. amiga. Obrigada Gratidão, pela sua gratidão. presença, Obrigada, Nô. adorei. Nossa, surpresa boa. Olha aí que lindo. Você me surpreendeu. Olha só, gente, o nome do nosso programa. Que Uhum. legal. Esse é um Que legal, oferecimento da velho. nossa diretora, Que Anne Quadros. legal.
Você tem Ela, presente olha, de Deus, né, amiga? é, Olha que lindo, é gente. lindo, Obrigada. caricatura. Nossa, eu vou te falar uma coisa, eu coleciono esse tipo de xícara. Olha que Eu já lindo. tenho umas 6 lá, mas tudo foto diferente, sabe. Eu adorei, amo isso aqui, adorei. Muito Eu também obrigada, gosto bastante. Que bom que adorei. você gostou. Obrigada Fico pelo muito presente, feliz. vou usar. Mais do que gostar, não vou guardar, eu vou É, a usar. minha diretora quer que eu entregue É. no começo, mas eu gosto de entregar no final. Deu um Né, efeito de Luiz? surpresa, né, Luiz? Obrigada, gratidão. Fico devendo um presente no meu podcast também, hein, Luiz? Olha aí a dica, gente. A gente tem que aprender e modelar os melhores exemplos, hein? Ganhei 5 canecas dela. É, A do Luiz está sendo preparada com muito carinho. Gente, olha, nós vamos encerrar mais esse episódio aqui do podcast. É o 6º. Eu já estou, como eu disse no podcast passado, sênior em ser host de você é podcast. profissional já nisso aqui, minha amiga. Você nasceu para fazer podcast. Desculpa aí. É, uma amiga falou: você não se preocupa, amiga, você é vocacionada. É, Eu falei, acho que vocacionada. sim, eu só vou melhorar as Você habilidades. nasceu pronta. Olha que chique. Nasceu pronta. Então eu quero agradecer. Linda, fala né? bem, voz bonita, tem boa dicção, conteúdo, postura Obrigada, meus fãs. humanizada, né? Obrigada, Cristã, obrigada. contribui, deixa a gente falar, que é importante. É generosa. Nós vamos ficar a noite toda falando Gente, dela. tá bom, gente, eu já tô ficando constrangida. Gente, olha, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha esse conteúdo, porque é um conteúdo que pode ajudar muitas pessoas. Certeza Então, vai. seja você também generoso, não é por mim, não é pela Noêmia, mas é pelas pessoas que podem ser Alguém que você ama. beneficiadas com esse conteúdo. Alguém que você ama, alguém que você fala, puxa, olha só, o que elas falaram aqui poderia ajudar fulano. Manda para a pessoa, porque a pessoa pode ser despertada por alguma frase, por algum trecho que nós tenhamos falado Tenho aqui. certeza que será. Olha, tenho certeza. Porque são princípios. Pode Como mandar. eu falei, nosso objetivo aqui é apresentar princípio. E princípio é algo imutável e atemporal. Cumpriu, ganhou a promessa que ele carrega. Só fica Então, firme. Fica firme. E é isso aí que a gente quer, que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E ele só vai chegar se você curtir, se você se inscrever no canal, se você compartilhar, ele vai chegar para essas pessoas. Por isso eu conto com a sua ajuda. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.